Graça, paz, irmãos. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas, graças a Deus, hoje pintou uma oportunidade. Então vamos dar continuidade nesse estudo sobre Apocalipse. Então hoje falaremos sobre os selos. Antes de mais nada, temos que entender o seguinte. Quando a gente vai falar sobre as profecias, sobre Apocalipse e outros textos proféticos, há uma séria dificuldade em separar o literal daquilo que é apenas uma figura, entendeu? Uma figura de linguagem, ou então desenhos que nos trazem entendimento. Tem que fazer esse tipo de separação, porque nem tudo é literal e nem tudo é só figura, ok? Então, assim, para deixar bem claro essa diferença, nós vamos dar um pulo em Mateus 24, no verso 6. Pois bem, Mateus 24, todos nós sabemos que foi o Senhor Jesus Cristo que deu essa revelação de coisas futuras, e é um fato histórico. Aconteceu isso realmente. Jesus estava em carne e osso, falando, né, com os seus discípulos as coisas que iriam acontecer futuramente. Então, no verso 6, ele diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, nesse texto, não tem o que possa ser interpretado. Tipo, eu não posso tirar uma interpretação diferente de qualquer outra pessoa, porque é um texto literal. Ele está falando que realmente acontecerão guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos em vários lugares. Então isso é completamente literal, não é um fato, ele não sonhou isso, ele não teve uma revelação, não foi arrebatado, não teve nada, nenhum acontecimento especial. Jesus, ele falou dessas coisas e pronto. Porque ele é Deus, ele sabe tudo que há de acontecer. Agora em Apocalipse 6, no verso 3 e 4, quando é a abertura do segundo selo. Vejamos o que está escrito. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Conseguem perceber a diferença de um texto literal e de um texto figurativo? Quando Jesus fala, é literal. Ele estava falando realmente, mas aqui é uma revelação. Então não quer dizer que literalmente vai ser aberto, né? No caso, tem um livro fechado com 7 selos, e um selo vai ser tirado, e vai sair um cavalo, e vai começar a assolar o mundo. Não quer dizer isso. É um cavalo vermelho. Não. Aqui está falando exatamente da mesma coisa que Jesus falou. Saiu outro cavalo vermelho. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Está falando de guerra, tirar paz, provavelmente rumores de guerra. Também não posso afirmar nada com 100% de certeza. Entendeu? Estamos falando de profecias. E até que se cumpra, a gente não tem total certeza das coisas relacionadas à profecia. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas aqui está falando de guerras, de rumores de guerras. E de acontecimentos que também Jesus falou lá em Mateus 24. E em outros selos vai dar continuação, vai falar também sobre terremotos, sobre fome, sobre pestes, entende? Só que de forma figurativa. Então tem que haver muito cuidado com o Apocalipse na hora de determinar alguma coisa. Por quê? Não tem problema fazer especulação. Todos os ramos escatológicos vão fazer especulações. Só que uma coisa é você especular, outra coisa é você falar que a sua verdade é absoluta e única, quando o texto ele dá margem para vários tipos de especulações. Amém? Então, tendo falado já sobre isso, questão de literal e o que não é literal, nós vamos começar a ler o texto e, com a graça do Senhor, né, com a sabedoria do Senhor, vamos tentar interpretar da melhor forma possível. E, claro, como eu já disse antes, eu não gosto de fazer especulações. Então, vamos entender o que o texto tem a nos dizer. Se é literal ou não literal, aí cada um pensa do seu jeito. Eu aqui vou transmitir aquilo que eu penso, ok? Então, verso 1. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Vamos lá. Esse cavalo branco tem vertente escatológica, né? Que acredita que esse aqui é o próprio Senhor Jesus. E tem vertente que não acredita. Então eu vou junto com aqueles que não acreditam que é o Senhor Jesus. Na minha concepção, esse aqui é o próprio anticristo, por causa das características. Quais são as características? Um cavalo branco, ok. Ele tinha um arco. Nós vemos Cristo em Apocalipse 20 sendo com uma espada que sai da sua boca, uma espada afiada que sai da sua boca. E nos tempos medievais, nós sabemos muito bem que o arco e flecha era um arma de covardes. Aqueles que usavam arco e flecha eram vistos como covardes. Normalmente era a honra aqueles que lutavam com espadas ou com armas de impacto, armas de corpo a corpo. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso, e para vencer. Ou seja, ele começa vencendo,
E o objetivo dele é vencer até o final. Mas não é porque ele saiu para vencer que ele literalmente vai vencer, com certeza vai vencer. Entende? Então, para mim, esse aqui é o anticristo. Posso estar errado, mas essa é a minha visão sobre esse texto aqui. Vamos lá, verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Como disse antes, guerras e rumores de guerras. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, né, os teólogos, né, entendem, isso aqui é unânime esse entendimento, de que fala de crise econômica, de altos preços, né, nos alimentos básicos. Né? Aqui no caso está falando da cevada e do trigo. Verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Nesse verso aqui, temos que fazer uma correção, porque aqui está escrito cavalo amarelo, mas o correto é cavalo esverdeado. Vocês podem pesquisar em outras fontes, né, internacionais, do grego, né, vocês vão ver que o cavalo não é amarelo, é esverdeado. Então, o que acontece nesse selo aqui, que é o quarto selo? Ele tem por nome Morte, o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as bestas da terra. Então, olha aí o que Jesus falou em Mateus 24, acontecendo justamente nesse quarto selo. Fome, pestes, entendeu? Cadê? Matar a quarta parte da terra com espada, entendeu? Guerra. Tô falando de guerra. Ou seja, além do que já aconteceu no segundo selo, mais guerras ainda. Então agora vamos ler o quinto selo. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui no quinto selo é uma passagem que a gente tem que tomar cuidado com a interpretação literal. Por quê? Se a gente for analisar esse texto, essa parte aqui, literalmente, nós vamos encontrar algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, primeiro que João ele vê um altar, e embaixo desse altar, almas. Muitas almas embaixo de um altar. Né? E essas almas, eles estão questionando Deus, eles estão meio que reclamando, resmungando com Deus, porque que Deus está tardando em trazer a vingança, em vingar eles da morte que eles sofreram. Então vocês conseguem imaginar isso? Um altar no céu, né, se a gente for, um monte de alma embaixo do altar e ainda reclamando com Deus, falando, olha como é que eles falam aqui, ó, até quando, ó verdadeiro e santo dominador? É com respeito, mas é uma reclamação. Não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles estão no céu com desejo de vingança. Não é muito estranho pensar que isso é literal? Entende? Então tem que tomar cuidado. Fundamentar doutrina em cima de passagens desse tipo aqui não é coerente, não é correto. Mas tem vertentes que fundamentam doutrinas em cima de passagens assim. Entende? Então tem que, cuidado. Fundamentar doutrinas em passagens literais, tipo o que Cristo ensina, que é literal, o que os apóstolos ensinam, que são coisas literais. Qual é o que esse quinto selo está querendo transmitir? É justamente a certeza da salvação e a certeza da ira do Senhor, a vingança do Senhor. E também a certeza de que a partir desse momento, pouco tempo haveria até a vinda do Senhor Jesus. Porque olha como é que está na parte B desse texto. Na parte B não, na parte no versículo 11. Foram dadas cada um cumprir as vestes brancas, e foi legítimo que repousassem um pouco de tempo. Ou seja, vestes brancas garantiam a salvação. Repousar por um pouco de tempo. Falta pouco. Para o quê? Para que se complete, né, o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E esse é o quadro que nós vemos hoje em dia. Né? Assim como nos tempos dos apóstolos, hoje em dia a perseguição está enorme. Só você pegar os noticiários, né, os vídeos no YouTube que falam sobre a perseguição na Síria e em outros países que é proibida a fé cristã, e vocês vão ver a perseguição. Mas e será que o que está acontecendo agora é exatamente no quinto selo? Tudo que já aconteceu ali nos outros selos até o quinto já aconteceram? Fiquei para você pensar. Muita coisa já está acontecendo. Mas já vimos o Cavaleiro do Cavalo Branco? Já sabemos quem é esse, Cavaleiro do Cavalo Branco? E o Cavalo Vermelho, né? Então a gente ainda não sabe essas coisas. Então eu acredito que o selo ainda não começaram a ser abertos. Porque a gente ainda, logo de cara no primeiro selo, já está falando do anticristo. Isso na minha interpretação. Então a gente tem que aguardar para poder saber quando será o momento. Assim como Jesus disse, né? Que seria como uma mulher, né? Uma mulher prestes a dar à luz, as dores de parto iriam cada vez ficando maiores.
Esse é o tempo que nós vivemos. Já vemos basicamente boa parte das coisas de Apocalipse acontecendo nos nossos tempos. Mas será que são exatamente o tempo? Que é exatamente esse tempo que está descrito aqui nos selos? Não sabe. Agora, o sexto selo. Então, deixa eu explicar uma coisa sobre o sexto selo primeiro. No sexto selo, são acontecimentos grandiosos, de grandes proporções, maiores, muito maiores do que até o quinto selo. Entendeu? Então, esse sexto selo, eu acredito que ele não está alinhado com os outros 5. Eu acredito que ele é futuro, mais futuro ainda, né? Mais além ainda no futuro do que o quinto selo. Vamos reparar só nesses acontecimentos aqui, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então vocês reparem na proporção desses acontecimentos. Aqui está falando tremor de terra, ok. Terremoto, ok. O mundo já está cansado de ver tremor de terra. Mas o sol ficando negro, a lua tornando-se em sangue, isso são acontecimentos raros. As estrelas do céu caíram sobre a terra. E aí? Você já viu as estrelas caindo sobre a terra? Aqui está falando de estrelas no plural. Dá a entender que são muitas estrelas. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. Aí fala que o céu retirou-se como um livro que se enrola. Pensa como é que seria o céu se enrolando, sendo retirado, se enrolando como um livro, né? Como um pergaminho. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha o tamanho, olha a proporção desses acontecimentos aqui. Entende? Então, por isso que, ao meu ver, esse sexto selo, ele é lá para frente. Ele está ligado com o fim, né, da ira do Senhor. Entendeu? Depois eu vou explicar melhor, em outro vídeo eu vou explicar melhor isso, porque eu vou fazer o link. Nesse momento só estamos falando da questão dos selos. Apocalipse capítulo 7 vai estar falando sobre o arrebatamento, né? Vai falar dos 144 mil. E não é esse o ponto também que a gente quer se focar. Só vou ressaltar aqui um verso que diz assim. Verso 13. Né? Um ou dois versos. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João disse, né? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará seus olhos toda lágrima. Ok? Eu li esse pedacinho por quê? Porque aqui também é sequência do sexto selo. Só que aqui já não está mais se tratando daquelas destruições, né? De toda destruição, mas está se tratando daqueles que já morreram, né, no período da grande tribulação por amor a Cristo. Então, no capítulo 8, para encerrar o vídeo, né, falar do sétimo selo, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Tá. Aqui a gente encerra a parte que fala dos selos. Porque a partir do verso 7 vai começar as trombetas, ok? Então, o que nós entendemos até aqui dos selos? Como eu disse antes, a minha visão sobre os selos são que, do primeiro até o quinto selo, eles têm uma ordem de acontecimentos, só que é uma visão global de acontecimentos. Entende? Os selos, eles, na minha concepção, eles servem para narrar todo o acontecimento a partir da saída do primeiro cavalo até o fim mesmo. Entendeu? Até o fim de todas as coisas. E isso vai ou seja, do primeiro até o quinto selo vai narrar uma situação antes da vinda do Senhor Jesus. O sexto selo é pós-vinda do Senhor Jesus. Essa é a minha interpretação.
Se você tem uma interpretação diferente, não tem problema algum. Como eu disse antes, ninguém pode chegar aqui em Apocalipse e falar que tem a verdade absoluta. Então, eu entendo dessa forma. Depois eu vou estar explicando o porquê que o sexto selo está mais à frente. Mas para isso a gente vai passar antes falando das trombetas, depois das taças. Aí depois a gente vai fazer esses links, que é para eu poder associar a informação, ok? Então espero que tenham gostado, espero que tenha sido edificante e que tenha trazido, né, na mente dos irmãos uma clareza maior sobre esse livro tão maravilhoso, com revelações tão grandiosas acerca das coisas futuras, né? Que estão, na nossa concepção, né, estão prestes a acontecer. Então fiquem na paz, tenham um ótimo dia. Deus abençoe.